Quantas pessoas há na divindade? A resposta que nós temos no breve catecismo na pergunta de número 6 é a seguinte: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. O nosso tema da pergunta de número 6, que vai permear a nossa semana, é Trindade. Todavia, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o modo como nós estudamos essa doutrina. Veja, Dr. Martyn Lloyd-Jones certa vez disse o seguinte: a doutrina da Trindade é a mais excelsa e a mais gloriosa de todas as doutrinas, a coisa mais espantosa e estonteante que aprouve a Deus revelar-nos sobre si mesmo. Olha só o que o grande pregador de Westminster está dizendo. A maior revelação de Deus para nós é que Ele é triuno. Que Deus é santo, nós sabemos, que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Nós sabemos dessas coisas e louvado seja Deus por elas. Todavia, a maior revelação de Deus acerca do seu ser é que Ele é triuno. Ou seja, nessa semana nós nos aproximaremos, por meio da pergunta de número 6, do breve catecismo e por meio das escrituras, de uma doutrina elevadíssima. Talvez seja ela, de acordo com Lloyd-Jones, a maior doutrina das escrituras. Ela está muito acima do nosso entendimento, muito acima de qualquer invenção humana ou criatividade de qualquer um ser humano que existiu ou exista neste mundo. Porque a doutrina da Trindade, ela jamais passaria na mente do homem mais criativo de toda a Terra. Nem William Shakespeare, com toda a sua maestria, pensaria numa doutrina como esta. E eu quero que você repense, ou pense melhor, ou repense sobre aspectos dessa doutrina, porque é um dos aspectos principais, se não o principal, que nos distingue das outras religiões. Nenhuma outra religião, seja ela fruto do hinduísmo, das religiões de mistério do Oriente, do paganismo grego, nenhuma religião tem o aspecto de um Deus triuno. Olha só, um Deus triuno. Então é algo muito importante. Eu quero que nessas devocionais baseadas na pergunta de número 6 do breve catecismo, nós vejamos a doutrina da Trindade como algo belo, como algo que nós devemos nos deleitar. Há um livro, até indico para você que está me assistindo hoje, chamado Deleitando-se na Trindade, onde Michael Reeves, um autor anglicano, ele mostra como que a doutrina da Trindade é um deleite para todo crente. Porque, volto a dizer, é a verdade mais sublime que Deus revelou sobre si mesmo. Ele é triuno. Então hoje eu gostaria de, à guisa de introdução, mostrar para você que é o modo correto de se estudar essa doutrina. Não é de qualquer jeito, tá? Eu quero então, por meio deste vídeo, trazer alguns insights para que você não caia em alguns erros que são bem comuns acerca da Trindade. Então, alguns aspectos ainda à luz introdutórios. Primeiro, a doutrina da Trindade é sem dúvida a doutrina mais difícil de todas as doutrinas bíblicas. Nenhum ser humano poderia então ter concebido a doutrina da Trindade. Ela vem diretamente da Bíblia e absolutamente de nenhum outro lugar. Os homens e as mulheres têm pensado em Deus. Há várias religiões que criaram deuses, mas nenhuma religião conseguiu bolar um Deus triuno, tá? Nenhuma religião jamais pensou em Trindade, como eu já disse no início do nosso vídeo. Então, eu quero mostrar para vocês que falar de Trindade significa estabelecer alguns conceitos importantes.
É claro que nós jamais devemos esquecer que quando nós lidamos com doutrina são verdades de Deus reveladas a nós. Nós jamais devemos esquecer que nós devemos nos basear na palavra de Deus, única e exclusivamente. Todavia, não é verdade que a palavra de Deus exaure o seu ser. O que eu quero dizer com isso? Deus é muito mais do que ele revelou nas Escrituras. Calvino vai dizer que nas Escrituras nós temos o balbuciar de Deus conosco. É como se nós fôssemos crianças. E Deus, por ser um ser totalmente outro, sublime, majestoso, ele balbuceia para que nós entendamos o que ele é, ou melhor, quem ele é. É Gugu Dadá. A Bíblia, a teologia é o Gudadá de Deus para nós. Então é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque a doutrina da Trindade ela tem um aspecto supra-racional, como a gente vai entender hoje. Então a pergunta que não quer calar é como nós abordamos essa doutrina? Então eu começo afirmando que não devemos tentar fazer isso um tema da filosofia. Faço tal declaração porque muitos acreditam que podem explicar a doutrina da Trindade nesses termos. Então, isso é muito comum. Primeiro, ela não é lógica no sentido humano, aristotélico. Porque, no sentido humano, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Na Bíblia, não. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Tá? Então, você não pode pegar a doutrina da Trindade e encaixar na sua lógica. E com isso eu estou dizendo também que você não pode querer entender a doutrina da Trindade usando exemplos humanos. E aqui eu quero pegar professores de escola dominical, pais que querem ensinar filhos. Não dá. Primeira regrinha, não coloque a doutrina da Trindade no âmbito racionalista, no âmbito da lógica humana. Não funciona. Por exemplo, há pessoas que, ao explicar a Trindade, elas falam o seguinte: é simples, a Trindade é como o Sol, tem a massa, né? Tem a luz e o calor. Não é isso a Trindade. Você não pode comparar a Trindade com algo criado. Tem pessoas que comparam com água. É simples, H2O. Né? O que é a H2O? A água, ela tem o seu estado sólido, líquido e gasoso, mas é uma água só. Não rola, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você pode entrar em algumas heresias. Por exemplo, há uma heresia chamada de unicismo, é o nome moderno para ela hoje. O nome antigo era modalismo. Tem um modalismo... É o modalismo dinâmico, se eu não me engano. Tem dois tipos de modalismo, mas o nome atual é unicismo. O que quer dizer unicismo? Basicamente é a ideia de que há um Deus que se veste de personalidades diferentes. Então, primeiro, ele se vestiu de pai, depois ele virou filho, depois ele virou o Espírito Santo hoje em dia. Então é um Deus só, mas que ele se relaciona de diversas formas ao longo da história. Isso é uma heresia. A ideia deles é o seguinte: você é pai em casa, você é pai, na igreja você é irmão em Cristo, no trabalho você é funcionário, mas é uma pessoa só. Não. Nós acreditamos que é um Deus, que subsistem 3 pessoas. De modo que o pai não é o filho não é o pai e o filho não são o Espírito Santo, mas é um único Deus. Então o meu primeiro ponto aqui está acima da nossa lógica. E eu não posso usar da criação para explicar o Criador nestes termos da Trindade. Ok? Então, todavia, todas essas tentativas, então, para entender a doutrina da Trindade, filosoficamente, não só privam-nos de auxílio, mas ainda nos tornam provavelmente muito perigosas. Como eu disse, se você quiser falar
de Deus, o Deus triuno, em aspectos humanos, você vai cair ou no unicismo, um Deus, uma pessoa que se veste de diversas formas diferentes, ou você vai cair no triteísmo, que eu vou falar num outro encontro, a crença em 3 deuses. Não cremos em 3 deuses. É um único Deus, vivo e verdadeiro. Portanto, argumentos filosóficos são limitados, ainda que às vezes tentem de maneira lógica reforçar a doutrina da Trindade, como por exemplo a dedução da pluralidade em Deus por meio do atributo do amor. Devemos sempre ficar com os argumentos que a Bíblia expõe. E é um argumento que muitos autores do passado usaram. Deus é amor. Por ele ser amor, ele deve ser triuno. Porque Deus só pode ser amor se ele amar alguém. Tá? Essa é a ideia. É uma dedução lógica, mas devemos tomar cuidado com ela, porque a Bíblia não se vale dela. Deus é o que é. Tá? Então, a grande lição que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Acho que a lição máxima é essa. Eu devo me aproximar da doutrina da Trindade sabendo que ela está acima da minha razão, e sabendo que eu devo me fixar no que a Bíblia diz, ainda que eu não consiga concatenar as ideias, juntá-las de uma forma lógica. Com isso, eu termino dizendo, quais são as primícias básicas da doutrina da Trindade? Primeiro, Deus é um só. Segundo, mas é um Deus que subsiste em 3 pessoas. 3 pessoas, como diz o breve catecismo, iguais em força, poder e glória. Não é isso? Vamos ler novamente, só para usar as mesmas palavras. Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 são um Deus da mesma substância. Ou seja, o Filho é tão Deus quanto o Pai. E o Pai é tão Deus quanto o Espírito. Iguais em poder e glória. Ou seja, não há submissão do sentido de valor. O Pai não é mais poderoso do que o Filho. E nem do que o Espírito. Eu não devo honrar mais o Filho em detrimento do Pai ou do Espírito. Eles são iguais em poder, glória e substância, mas são distintos. Ou seja, um não é o outro. Essa é a primeira parte do nosso encontro. Tá? Fica comigo nos próximos vídeos e você vai procurar entender um pouquinho mais de como a gente pode aplicar a doutrina da Trindade no nosso cotidiano. Então eu encorajo você a continuar assistindo aos vídeos e assim nos ajudando a pregar a palavra de Deus de forma fiel às Escrituras e de forma profunda de acordo com a nossa confissão. Que Deus te abençoe e até a próxima. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, curta, se puder compartilhe com os amigos. Muitas pessoas que não conseguem entender a doutrina da Trindade, não sei, pelo menos nos seus pressupostos bíblicos, né? Entender completamente nenhum de nós entenderá mesmo. Mas compartilhe, a fim de que as pessoas entendam até onde a gente pode ir diante de uma doutrina tão gloriosa que é a doutrina da Trindade. Que Deus te abençoe e até a próxima.